Você já foi riscado da lista? Aquela sensação de estar numa sala e perceber que ninguém mais conta com você. Não te convidam, não te consultam, não te consideram. Como se você tivesse se tornado invisível. Não por maldade, mas por desinteresse. Eles simplesmente pararam de esperar algo de você. E o pior não é isso. O pior é quando você mesmo começa a acreditar. Quando o olhar de pena dos outros vira o olhar que você dirige a si mesmo no espelho. Quando o coitado não conquistou nada, ecoa na sua cabeça todas as noites. Mas deixa eu te contar algo que Maquiavel descobriu no fundo do poço. Ser descartado não é o fim, é o início. Porque quando ninguém mais espera nada de você, algo perigoso acontece. Você fica livre. Se você chegou até aqui, não é por acaso, vai nos comentários e digita: eu serei a minha melhor versão. Não para mim, mas para selar algo dentro de você que ainda não morreu. Ano 1513. Nicolau Maquiavel tem 44 anos. Até semanas atrás, ele era conselheiro político de Florença, homem de influência, respeitado nas cortes. Alguém que, quando falava, a sala inteira parava para ouvir. Suas análises moldavam decisões de guerra, alianças, poder. Então tudo desaba. A família Médici volta ao poder. Maquiavel, ligado ao governo anterior, vira alvo. É acusado de conspiração, preso, torturado, os braços amarrados atrás das costas, o corpo pendurado pela corda. A dor física é horrível, mas a dor psicológica é pior, porque ele sabe o que vem depois, a irrelevância. Quando é solto, não volta ao cargo, não volta à influência, volta como um Zé Ninguém, perde a renda, perde o status, perde o respeito. E o que dói mais que tudo isso é o olhar das pessoas. Aquele olhar que diz: você está acabado. As mesmas pessoas que o ouviam com reverência, agora desviam os olhos quando ele passa. As portas que antes se abriam automaticamente agora permanecem fechadas. E nas conversas de poder, aquelas que ele costumava dominar, seu nome nem é mais mencionado. Ele foi descartado, riscado da lista, considerado passado. Maquiavel vai para uma fazenda no interior da Toscana, longe de Florença, longe das cortes, longe de tudo que um dia definiu quem ele era. E ali, naquele exílio forçado, cercado de camponeses e silêncio, ele enfrenta a pergunta que define destinos. Quem eu sou quando ninguém mais está olhando? Aqui está a verdade que ninguém te conta. Ser descartado é a maior liberdade que você pode ter. Porque quando você ainda está na corrida, todo mundo te vigia. Comparam você com outros, medem cada passo, esperam que você tropece, cobram resultado. A pressão é constante, e você gasta metade da sua energia não construindo, mas performando. Mas quando você já caiu, quando já te descartaram, ninguém mais te observa. A pressão desaparece, as expectativas somem, e essa invisibilidade que parece uma maldição é na verdade poder puro, porque agora você pode fazer o que quiser, sem plateia, sem julgamento, sem ter que justificar cada movimento. Pensa comigo, todo o grande retorno da história começou no exílio. Napoleão em Elba antes dos 100 dias. Steve Jobs fora da Apple antes de salvá-la. Michael Jordan, aposentado antes do segundo tricampeonato. Não foi coincidência, foi estratégia. Invisibilidade forçada que virou vantagem. Maquiavel entendeu isso antes de todos eles. Ele escreveu anos depois: os homens são tão simples e obedecem tanto às necessidades presentes que aquele que engana encontrará sempre quem se deixa enganar. Mas ele não estava falando de enganar os outros. Estava falando de usar a percepção ao seu favor. Se acham que você acabou, deixa. Não corrija. Não se explique. Não tente provar nada ainda. Porque enquanto eles comemoram sua queda, você trabalha. Enquanto eles te esquecem, você se reconstrói. E quando finalmente voltam a olhar para você, não vão reconhecer o que viram. Mas tem uma condição. Você precisa aceitar o descarte. Não lutar contra ele com palavras. Não tentar reconquistar o respeito que perdeu através de discursos ou promessas. Porque toda vez que você tenta se justificar, você desperdiça energia que deveria estar indo para a reconstrução. Você ancora sua identidade na opinião deles. E enquanto você fizer isso, eles ainda te controlam. Deixa eles acharem o que quiserem. A opinião deles sobre você não constrói nada. Só o seu trabalho silencioso constrói. Agora vem a parte que separa quem volta de quem desaparece para sempre. Porque tem gente que cai
e desaparece de verdade. Entra no exílio e nunca mais sai. Murcha. Desiste. Vira sombra. Por quê? Porque confundiu invisibilidade com inexistência. Maquiavel não fez isso. Ele desapareceu, sim, mas estrategicamente. Todos os dias ele tinha um ritual. Acordava cedo, trabalhava no campo com os camponeses, cortava lenha, consertava cercas, lidava com a terra, sujo, exausto, anônimo. Qualquer um que o visse ali pensaria: esse cara era alguém importante? Impossível. Mas à noite, algo mudava. Ele tirava as roupas sujas do dia, tomava banho, vestia suas melhores roupas, as mesmas que usava nas cortes de Florença, e entrava no seu escritório improvisado. Ali, ele conversava com os mortos, lia os clássicos, debatia mentalmente com Tito Livio, com Cícero, com os gregos, e escrevia. Isso não era nostalgia, não era fuga da realidade, era método. Ele estava mantendo a chama acesa, lembrando a si mesmo: eu não sou o que as circunstâncias dizem que eu sou o que escolho construir no escuro. Porque aqui está o perigo do exílio, não é a solidão. É começar a acreditar na narrativa dos outros. É aceitar que você é quem eles disseram que você virou. É internalizar o descarte. Mas se você mantém o ritual, se você se veste como quem ainda é alguém mesmo quando ninguém está vendo, você preserva a identidade. E identidade preservada no escuro vira identidade blindada quando você volta à luz. Então, o que você precisa fazer agora? Primeiro, suma sem explicações. Não anuncia que vai dar um tempo. Não posta textão sobre recomeços. Não avisa que está se reconstruindo. Simplesmente desaparece. Porque quem se explica ainda está pedindo aprovação. E você não precisa mais dela. Segundo, corte informações. Não conta o que está fazendo. Não compartilha seus planos. Não pede opinião sobre o processo. Trabalha em silêncio absoluto. Porque cada vez que você expõe a reconstrução antes de estar pronta, você abre espaço para a dúvida alheia entrar. E a dúvida dos outros contamina. Terceiro, use a solidão como laboratório. É ali, longe dos olhos, que você vai testar, falhar, ajustar, sem a pressão do julgamento em tempo real. Maquiavel tinha a fazenda. Você tem seu quarto, sua rotina, suas madrugadas. Use. A maioria das pessoas tem medo da solidão porque não sabe ficar consigo mesma. Mas quem aprende a habitar o próprio silêncio descobre algo aterrorizante. Você não precisa de plateia para existir. Você existe no escuro, construindo, e isso te torna inabalável. E tem mais uma coisa. Durante o exílio, Maquiavel não tentou voltar ao que era. Ele entendeu que o antigo Maquiavel já tinha morrido, e tentar ressuscitá-lo seria perda de tempo. Então ele não restaurou, ele reconstruiu, criou uma versão nova, mais fria, mais lúcida, mais perigosa, porque agora ele não tinha nada a perder. É isso que você precisa entender. Você não vai voltar ao que era. Aquela versão morreu quando te descartaram. E está tudo bem, porque a nova versão, a que está sendo forjada no silêncio, é superior. Quando você finalmente volta, e você vai voltar, não vai ser como herói, não vai ser com fanfarra, vai ser como alguém que simplesmente aparece diferente. Postura mudou, olhar mudou, energia mudou, tudo mudou. E as pessoas sentem, mesmo sem entender o que aconteceu. Maquiavel voltou anos depois, não como conselheiro, não como político, como autor. O príncipe circulou nas cortes. Reis, papas, generais liam. E aquele homem que tinham descartado, esquecido, enterrado vivo, agora era estudado, citado, temido. Mas aqui está o detalhe. Ele não voltou implorando reconhecimento, não mandou carta pedindo perdão, não negociou retorno ao cargo. Ele simplesmente continuou escrevendo, pensando, existindo. E o mundo teve que se ajustar a ele, não o contrário. Porque o que ele escreveu no exílio se tornou mais poderoso do que qualquer cargo que ele teve. Ele não dependia mais de ninguém. Ele havia se tornado referência, inevitável. E aqui está o segredo final. Você não volta para provar nada. Isso ainda seria dar poder a quem te descartou. Você volta porque construiu algo sólido demais para ser ignorado. Tem uma diferença brutal entre "olha como eu melhorei, vocês estavam errados" e "eu sou isso agora, queiram ou não". O primeiro ainda depende da validação deles. O segundo é uma declaração de independência. Quando você volta do jeito certo, não precisa falar, não precisa se explicar, não precisa provar. Você só existe. E a existência, quando é sólida o suficiente, fala mais alto que qualquer discurso. As pessoas vão sentir algo estranho, vão te olhar e pensar: o que aconteceu com ele? Mas não vão perguntar, porque vão perceber que você não deve mais satisfação. E alguns, os que te descartaram, vão sentir desconforto, porque você devia ter sumido, devia ter murchado.
Devia ter confirmado que eles estavam certos. Mas você fez o oposto, e agora eles precisam lidar com a própria cegueira. Mas você não esfrega isso na cara deles. Isso seria ego, seria reação. Você só segue, porque a melhor vingança não é provar que estavam errados. É construir algo tão grande que a opinião deles se torna irrelevante. A pergunta que define tudo agora é simples. Você vai usar esse descarte como desculpa ou como combustível? Porque tem gente que é riscada da lista e passa o resto da vida reclamando. Ninguém me deu chance. O mundo é injusto. Eu merecia mais. E essas pessoas morrem amargas, invisíveis, esquecidas. Elas deixam que o descarte se torne identidade. Mas tem outro tipo de pessoa. Aquela que olha para o fundo do poço e pensa, ótimo, agora ninguém está olhando. Posso fazer o que quiser. E essa pessoa renasce. Maquiavel podia ter morrido como ex-conselheiro fracassado. Mais um nome esquecido nos arquivos de Florença. Mas ele escolheu morrer como o homem que mudou o pensamento político para sempre. E essa escolha foi feita no silêncio, no exílio, quando ninguém estava vendo. Você está nesse ponto agora, descartado, subestimado, esquecido. E você tem duas opções. Opção 1. Aceita a narrativa. Acredita que eles estavam certos, que você realmente acabou, que não tem mais nada a oferecer. E vive o resto da vida como sombra do que poderia ter sido. Opção 2. Usa a invisibilidade como escudo. Constrói em silêncio. Trabalha sem plateia. E volta quando estiver pronto. Não quando eles permitirem. Maquiavel escolheu a opção 2. E 500 anos depois, quem lembra o nome de quem o descartou? Ninguém. Mas todo mundo conhece Maquiavel. Porque no fim, quem descarta sempre some. Mas quem constrói no escuro sempre volta. Então aceita o descarte. Agradeça a invisibilidade. E usa cada segundo desse exílio como tijolo. Porque quando a construção estiver pronta, eles não vão perguntar se você merece estar ali. Eles vão apenas sentir que você sempre esteve. E se você quer continuar essa jornada, conheça o nosso canal. Aqui não vendemos ilusão. Entregamos verdade crua, filosofia aplicada. E o mapa que Maquiavel deixou para quem caiu e decidiu voltar como força. O mundo te descartou? Ótimo. Agora você está livre para se tornar inevitável. Só você sabe o que está sendo forjado no escuro. Só você sabe o que está vindo. E quando vier, não precisa anunciar. O resultado anuncia por você.